Vamos lá, estamos começando aqui esse ciclo de debates do Barão, o ciclo de debates do Brasil pós-coronavírus. A ideia desse ciclo de debates, que não tem um período, né, não tem um número certo de ciclos, depende de como for aí essa pandemia, mas é a gente debater um pouco esses temas tão fundamentais que estão guiando esse momento, né? Então, hoje o tema é economia, mas a ideia é de trazer também debates como comunicação, saúde, e como que as disputas que estão acontecendo agora para a gente conseguir construir o Brasil que a gente quer depois do coronavírus, né? A gente entende que as disputas, elas estão acontecendo neste momento, então, no campo da economia, principalmente, né, a gente vê ali as respostas da direita vindo cada vez mais, esse campo conservador, no campo do diminuição de salários, suspensão de salários, a MP sendo aprovada essa semana da reforma do carteira verde e amarelo, né, que é mais precarização. Então, todas essas respostas, a própria grande mídia mesmo, cada vez mais dando essas soluções no sentido do corte de salários, das rendas emergenciais insuficientes, e, ao mesmo tempo, o campo popular ali tentando fazer uma disputa alternativa, né? Então, as frentes também lançaram um plano que ele vai trazer respostas econômicas também e sociais para essa crise, mas dentro do que é a ideia do das respostas que o nosso campo almeja, né? Então, coisas como rendas emergenciais maiores, mas também a não despejo de pessoas em situação de rua, e em situação de moradia irregular e coisas do tipo. Então, hoje a ideia é de começar aqui, a gente está com a Patrícia Pelazziari, que ela é economista e coordenadora de pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e o Ladislau Dabur, que ele é economista e professor da PUC aqui em São Paulo. Então, a gente vai começar primeiro com uma fala introdutória de cada um dos participantes de hoje, para falar um pouco desse panorama, lembrando que agora há pouco o Mandetta caiu oficialmente, né? E aí também a gente fazer um pouco dessa retomada de uma série de empresários que vinham defendendo o fim do isolamento social e que a grande briga entre o Bolsonaro e o Mandetta tinha sido que o Mandetta defendia o isolamento social horizontal, enquanto o Bolsonaro defende o isolamento social vertical, né? Na linha dos empresários como o Dono Madeiro, como Justus, que vinham defendendo isso, que o isolamento social é o fim da economia. Então, também pedindo para vocês fazerem esse paralelo aí com o fim com o Mandetta, que acabou de sair, essa questão do isolamento social, se realmente o fim do isolamento social, ele é uma solução, melhoraria a economia de fato, ou isso é uma grande ilusão? Então, vamos começar com a Patrícia. Patrícia, se puder fazer uma fala inicial de 10 a 15 minutos, por favor. Então, oi, Larissa, professor, quero agradecer, é um prazer estar aqui. Eu sei que a concorrência é intensa nessas lives, nesses debates, está todo mundo, muita gente preocupado com o momento e de fato é preciso se preocupar mesmo, né? Quero iniciar essa nossa conversa destacando a singularidade aí da situação que nós estamos vivendo com essa crise, né? Que ela é diferente de todas as outras, mesmo que a gente possa fazer paralelos, se faz muito paralelos para tentar entender melhor, ver para que rumo, ver as saídas, mas o grau de incerteza que ela nos traz é enorme, né? Se nós pensarmos que ainda a gente não sabe exatamente o que é esse vírus, né? Não decifrou completamente ainda qual é o desenvolvimento do vírus, se os locais que já passaram pelo pico, se eles podem ter remissivas, né? Enfim, o grau de incerteza é muito grande a quanto tempo isso vai durar, e então qualquer previsão de futuro ela fica bastante difícil de fazer, principalmente na questão da economia, que o tempo tem muito significado, né, para a gente discutir aí possibilidades de recuperação, de retomada econômica. Então,
é muito difícil quantificar aí qual vai ser o tamanho, já está sendo, e ela é alarmante, mas qual vai ser o tamanho da destruição aí, tanto de vidas humanas, como também das economias, e aí estou falando de uma maneira geral no mundo todo, né? Certamente nós vamos sair dessa crise diferente, não seremos os mesmos, isso é possível a gente já identificar. Mesmo há incerteza se nós teremos os mesmos hábitos, porque nós estamos experimentando coisas que, numa situação normal, a gente não experimenta, como a redução do consumo muito intenso, rever valores familiares que a gente tinha perdido, de convivência, enfim, então, certamente, isso deve afetar pode afetar a saída aí dessa crise e o modo de vida. Eu quero destacar, acho que 2 pontos aqui, pensando a crise, a pandemia e o Brasil, que essa pandemia, e no Brasil isso é muito, muito evidente, ela desnuda aí as agudas desigualdades sociais e econômicas existentes no país, né, um país super desigual, e com a pandemia isso vem às claras, né, embora ela afete, muita gente disse que a pandemia era muito democrática, afetava todo mundo, embora de alguma maneira afete todos nós, mas é muito diferente, a depender das condições de vida, de qual vai ser aí, se maior ou menor intensidade, e inclusive as chances de sobrevivência. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, que, na verdade, a pandemia, ela coloca às claras uma situação de desigualdade bastante insuportável que nós já vínhamos vivendo, né, no Brasil. E um segundo elemento, acho que muito importante, é que também os efeitos maléficos desses anos de privatização, de sucateamento das políticas públicas, essa austeridade fiscal, né, que foi muito intensificada, embora venha sendo há 30 anos adotada de uma maneira ou de outra, com algumas nuances, mas a partir de 2015 ganha contornos bastante dramático e coloca aí, então, o sistema de saúde em xeque, mas é um elemento muito importante. Se eu tiver ainda mais uns minutinhos, eu só queria colocar uns números, né, como é que essa pandemia encontra o Brasil, que eu acho que é importante para a reflexão, inclusive, de quais as possibilidades de saída, né? No caso do Brasil, a pandemia chega numa economia que vem de um período recessivo de 2015 e 2016, seguidos aí por 3 anos de um baixíssimo crescimento econômico, com um ataque intenso à classe trabalhadora e às suas organizações. Eu posso, citando aqui só alguns exemplos desse ataque, tem desde a PEC do teto de gastos, lá em 2016, a reforma trabalhista, a terceirização indiscriminada, a reforma da Previdência, para citar algumas dessas medidas de ataque, desestruturação de um mercado de trabalho que não chegou a se estruturar, é bom lembrar. Então, a gente tinha aí 12 milhões e meio de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras desocupados, 38 milhões de informais, de trabalhadores na informalidade, mais de 7 milhões de subocupados, ou seja, trabalhando menos do que poderia e desejaria e precisaria, quase 5 milhões de desalentados, que é um número bastante impressionante, e é nesse ambiente, então, que de uma absoluta anemia econômica e de um mercado de trabalho extremamente precarizado, e com organizações de trabalhadores bastante fragilizadas pelos ataques sofridos, que a pandemia chega no Brasil. Então,
Só lembrando que ela desnuda uma situação, mas nós já vínhamos com uma situação econômica bastante difícil, com perspectivas pouco animadoras. Seu microfone, Larissa. O pessoal aqui tinha desligado. Muito obrigada, Patrícia. Imagina, foi super pontual, tinha mais tempo ainda. Retomamos depois com mais números, inclusive. Por favor, professor Ladislau, se puder agora fazer sua exposição. Trazer primeiro que está se discutindo muito internacionalmente a convergência das crises, né? Nós estamos com uma catástrofe planetária ambiental evidente, né? Estamos liquidando a vida nos mares, isso gera tragédias. Nós estamos contaminando água limpa, né? Por toda parte, poluindo, enfim, com produtos químicos industriais, com esgotos, o diabo, né? Nós temos regiões, por exemplo, Golfo do México, Mar Báltico, parte do Mediterrâneo, que estão simplesmente mortos, né? Nós estamos tirando a cobertura vegetal, liquidando as florestas no ritmo, e nós temos, evidentemente, a mudança climática, né? As pessoas se surpreendem de ver agora temperaturas de 50 graus à sombra no Oriente Médio, né? Enfim, o negócio está simplesmente catastrófico. Então, tem essa dimensão de que a gente está destruindo o planeta. Somos 7,8 bilhões de pessoas, todo mundo querendo consumir mais, 80 milhões de pessoas a mais a cada ano. Nós já ultrapassamos a capacidade de recuperação do planeta. Estamos destruindo agora, né? Estamos limpando as coisas. Então, tem a dimensão ambiental que é vital, está se agravando. Os americanos chamam de catástrofe em câmara lenta, né? É mais lento, mas é mais sistêmico, né? E mais catastrófico em termos gerais. Depois nós temos a desigualdade. A desigualdade chegou a um nível que é insustentável. A partir de um grau de desigualdade, você não governa mais. É como está no Brasil, entende? Ninguém governa hoje a Turquia, não se governa o Irã, não se governa, enfim, a zona que está os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos estão entrando no subdesenvolvimento, né? Não é em via de desenvolvimento, está invertendo o caminho, né? Temos a zona do Brexit, dos Gilets jaunes na França, enfim, tem mais. Nós não temos mais gente pobre, isolada, perdida e desinformada. Todo mundo está sabendo que poderia ter uma escola decente para o seu filho, né? É desesperador para pais ver que os filhos não vão ter oportunidade e vão estar... Isso aqui está chegando, sem falar dos 850 milhões de pessoas passando fome. Nós produzimos tanto alimento, só de grãos, né, só de cereais, a gente produz mais de 1 quilo por habitante por dia. Né? Então, não tem nenhuma razão para ter fome, para ter essas coisas. Nós não temos problema econômico, nós temos problema de organização social, de pactos, de contratos sociais. Isso se organiza por lei. Né? Não há lei econômica, né, que o pessoal gosta de falar em ciência econômica. Né? Que ciência? Mas são regras. Né? Por que na Finlândia o professor de escola primária ganha no mesmo nível que o engenheiro e o advogado, e no Brasil ganha o que ganha? Isso não é economia, são regras do jogo, contratos, são relações de força. Né? Então, se a gente junta o desastre ambiental e o desastre social, isso aqui não está funcionando. Agora, os recursos para mudar a matriz de transporte, a matriz energética, a matriz agrícola, tudo isso para parar de destruir o planeta, um. E dois, mudar a forma para onde a gente canaliza os recursos, de maneira a generalizar a inclusão produtiva, melhorar, reduzir a desigualdade, todo esse dinheiro está onde? Está em paraísos fiscais, está em especulação financeira, enfim, o pessoal está enriquecendo. Então, o terceiro elemento de crise é o caos financeiro. Ele é planetário, tá? As finanças giram no planeta, enquanto que a regulação, os bancos centrais estão fragmentados em cerca de 193 países, cada um puxando para o seu lado, e as finanças brincam nesse processo. Né? Nós temos, nos paraísos fiscais, ordem de grandeza, 1/4 do PIB mundial. Né? Só o Brasil a gente tem os dados da pesquisa internacional,
Tax Justice Network, né? É de 2012, mas em 2012 a gente tinha em paradas fiscais, nós tínhamos 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá 2 trilhões e meio de reais, dá 1/3 do PIB. Tá? Não paga imposto, não investe no país, certo? O que é dinheiro em paraíso fiscal? É evasão fiscal, é corrupção, é sistema de lavagem de dinheiro em geral. Né? Eu queria lembrar que o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual. Eu puxei do Valor Econômico o organograma do BTG Pactual. Eles têm 38 filiais em paraísos fiscais. Para que eles têm filiais em paraísos fiscais? É para evasão fiscal, gente. Eles não são um banco para correntistas como nós, né? Eles são, essencialmente, se chama asset management, né? Aqui, orgulhosamente, dizem que nós somos um banco de investimento. Né? Você quer investir que o seu dinheiro vá para onde? Essa é a zona que a gente criou. Então, de certa maneira, o fato que a gente tem duas calamidades planetárias, que é a destruição ambiental em proveito de uma minoria, e a maioria está com o saco na lua, os negócios estão explodindo por toda parte, tem no seu site, a pessoa não está aceitando mais, certo? Então, e o dinheiro para resgatar essas coisas está navegando nos paraísos fiscais, navegando na especulação financeira, coisa do gênero. Então, nós temos uma tripla crise sobre a qual desaba o coronavírus e paralisa esse negócio todo. Né? Isso leva, por isso que eu estou juntando essas coisas, esse conceito de convergência das crises, que não é só o problema do coronavírus, é o problema desse planeta que está simplesmente desajustado, que está sendo colocado como crise civilizatória, como crise sistêmica, que vai precisar mudar as regras do jogo. As regras do jogo estão na mesa. Tá? As propostas aí em torno do Papa, né? As propostas das 181 corporações, agora de setembro do ano passado, dos 130 bancos em novembro do ano passado, dos maiores bancos do mundo. Nós temos o Instituto Roosevelt, novas regras para o século XXI. Enfim, tem um conjunto, sem falar do livro do Piketty, né, agora do Capital e Ideologia, todo ele é de cabo a rabo sobre a desigualdade e como isso está desarticulando o planeta. Né? Então, os desafios são muito mais amplos. Então, nós estamos divididos. De um lado, nós temos que correr atrás do imediato, do urgente, e do outro lado está pensando no estrutural e no futuro. Né? Deixa eu levantar aqui no plano imediato, todo esse negócio de contrapor, né, como a Larissa levantou aqui, a saúde e a economia, né, quer dizer, isso é uma idiotice total, né, porque os Estados Unidos priorizaram a economia, certo? Deixaram o vírus se alastrar e agora estão paralisando a economia muito mais do que fez a China, que se lançou. Gente, a coisa é simples, né? O vírus ele é menos letal do que as outras epidemias, mas ele se espraia muito mais rapidamente. Quando você espera que ele se espraie bastante para começar a fazer alguma coisa, os impactos são muito maiores, os custos são muito maiores. Então, é um crescimento exponencial e de custos crescentes. Então, o imediato da gente isolar as pessoas é vital, porque um transmite para 2, que transmite para 4, que transmite para 8 e vai. É um processo, né, exponencial nesse sentido. Isso significa ter rapidamente que passar o raio do dinheiro para essas famílias, né? Porque é básico, né? O cara tem que poder dar o leite da criança. Aí começa a discutir, propõe R$200, mas então, isso aqui é humilhante, né? Então, certo? Foram para R$600 para 3 meses, vai possivelmente atingir 50 milhões de pessoas, daria cerca de um pouquinho menos de 100 bilhões, né? Gente, é uma merreca, né, frente ao desafio, porque quanto mais você gasta agora, menos você gasta depois. Né? Porque você deixou espraiar, é só olhar Estados Unidos, olhar Itália, tá, essas coisas, todos eles que diziam que foram céticos, né, dizendo, não, uma gripinha, enfim, uma gripezinha e tal. Né? Então, o dinheiro tem que ir para as famílias, e com extrema rapidez e de maneira muito mais ampla, certo? Tem que ir também
direto, mas isso aí você pode emitir moeda, você pode, enfim, fazer o que quiser, enfim, endividar, tal, mas você tem que chegar ao serviço de saúde, em particular o SUS, né? Todo mundo está redescobrindo que, afinal das contas, o SUS não é tão... Né? Eu vi a entrevista do nosso ex-ministro Mandetta, né, que, com a equipe dele, entrevista de imprensa, todo mundo, eles que estavam destruindo o SUS antes, agora todo mundo com o colete do SUS e o SUS na lapela, né? Porque se deram conta que quando se generalizar a doença, eles também vão ser impactados, né? Queria botar isso, né? O vírus, ele é muito democrático, nós é que não somos, né? Porque ele atinge todo mundo. Agora, os ricos, claro, têm outras condições de se proteger né? Agora, essas são as duas prioridades imediatas, não se conta se tem, não tem no caixa, emite, se for tal, tem que assegurar que as pessoas se isolem, porque você reduz o ritmo de expansão e você tem que dar dinheiro para o SUS e você fazer a reconversão produtiva para produzir máscara, todas essas coisas que protegem as pessoas, né? Na República Tcheca, Deus e o mundo está produzindo máscaras em casa, né? Um apelo, as donas de casa estão costurando pequenas máscaras, põe o elástico e pronto, certo? Claro que não protege muito para o vírus entrar, certo? Essas máscaras em casa feitas de um pedaço de pano, mas protege de saídas, de saliva, coisa assim, você reduz a contaminação, né? Você não deixa de ser risco para os outros. Está funcionando em Hong Kong, está funcionando na República Tcheca e coisa do gênero. Enfim, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, o grande problema é o vazio de autoridade no meio disso. Tem uma zona aqui, né, entre o Mandetta, o presidente, né, e essa coisa de um presidente que não quer resolver o problema, ele quer ficar bem com a turma dele, né? Então, toda uma massa da população que acha, bom, como é que eu vou me isolar, não tenho grana, coisa assim. Quando o Bolsonaro diz, não, vamos sair à rua, vamos trabalhar, eles se sentem aliviados nesse processo. Isso é de um oportunismo, de uma covardia absolutamente escandalosa, né? Porque você vai simplesmente estar gerando mortes e sofrimento. As respostas têm sido ridículas, porque, de um lado, são apenas 50 milhões de pessoas e esses R$600, e, de outro lado, a cifra que eu tenho é de 650 bilhões para os bancos, né? Considerando que os bancos vão pegar esse dinheiro e vão repassar para as pessoas, para as empresas, coisa do gênero, né? Isso a gente já viu em 2008, né? Na época, nos Estados Unidos se encontraram muitos trilhões, né, para os bancos. Claro, eles aumentaram os bônus, aumentaram os dividendos e não correu nada e ferraram o pessoal que estava lá com as casas, com as hipotecas, né? Basicamente, resumindo, a gente tem que ir imediato para as medidas, conseguir isolar as pessoas e apoiar o serviço de saúde e a reconversão produtiva, né? Nós temos que assegurar uma transição para uma coisa mais organizada, né? No prazo de pensar além dos 3 meses, né? Está voltando à mesa a discussão da renda básica, né? É muito interessante o editorial do Financial Times, né, escrever as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. É importante pensar que o mundo está pensando, não é só o Brasil que vai resolver o médio prazo nesse processo. Vamos ter que chegar a acordos, né? E é muito importante o que a Patrícia falou, né, da pouca previsibilidade que nós temos, né? É uma coisa nova e então a gente está bastante no escuro quanto a essas transformações. Deixa eu mencionar um tipo de impacto econômico, que é a mudança do perfil de consumo, né? De repente, as pessoas já não estão mais comprando bolsas Vuitton e coisas de luxo, estão pensando, afinal das contas, de que a gente precisa. Isso gera uma mudança no consumismo e nessas atitudes, né? Referente, só para mencionar e para fechar aqui, ao que foi pedido para
mencionar a proposta, a essa emenda constitucional que estão discutindo agora, né? Isso aqui é uma piada, gente, certo? Porque é um grupo em torno do presidente, aí ele diz, vamos ter secretário da saúde, etc., mas sem direito a voto. Vamos ser representantes dos municípios sem direito a voto. Membros do Senado Federal, do Conselho de Justiça, etc., sem direito a voto, né? Ou seja, é um grupelho que vai se formar. Eles estão desvinculando todos os gastos, exceto, no parágrafo 6, exceto os recursos vinculados ao pagamento da dívida pública. Certo? No ano passado foram 310 bilhões que passamos, coisa que podia ter servido para o SUS, para a educação, para todas essas coisas, que passamos para os grandes aplicadores financeiros, em particular os bancos. Isso aqui não está funcionando, né? Essa é a zona. Para mim, nós temos que pressionar fortemente para o imediato, que é conter, e pensar que reformas estruturais podem gerar uma convergência política para realmente se transformar em força transformadora. Obrigada, Bom. Lembrando aqui, quem está assistindo, por favor, pode enviar perguntas, comentários e participar do nosso debate. E aí eu queria retomar aqui algumas coisas que, inclusive do editorial que você falou, das propostas excêntricas, né? E aí essa questão da taxação das grandes fortunas e da renda básica de cidadania universal são propostas que os movimentos têm defendido e que agora voltam à tona não só no Brasil, mas que também existe uma tentativa de que isso também não seja só uma proposta para a crise, né? Como que a gente faz também que essas propostas emergenciais, então, a taxação de renda, de grandes fortunas, a distribuição de renda a partir de bolsas ou rendas básicas universais, como que a gente pode fazer para que são muitas propostas defendidas, inclusive pela economia de Francisco, que o professor explicou, como que a gente conseguiria fazer com essas propostas que elas continuem pós a pandemia, e não o que a gente vê aí que tem vencido por enquanto, que é essa barbárie de, por exemplo, no meio de uma pandemia, aprovarem a carteira verde e amarela, que, na verdade, não só não vai gerar emprego, como vai gerar mais precarização, mais informalidade, e vai piorar a situação dos trabalhadores, em vez de melhorar, né? Aí, se puder, a Patrícia começar comentando, por favor. Então, Larissa, acho que o professor colocou vários elementos, e isso que você traz agora tem muita reflexão possível aí, né? Eu, efetivamente, eu acho muito difícil, não acredito ser possível fazer um contrato social com a burguesia que está aí, né? Eu acho, não dá para a gente se iludir com essas divergências que aparece na direita. O Mandetta não está brigando com o Bolsonaro porque eles têm posições muito diferentes, eles estão no mesmo campo, né? Tem aí uma questão muito pontual, tem disputas políticas muito claras dadas. A entrevista que ele deu no Fantástico no domingo dava o tom do que ele estava imaginando fazer. Ele não quer pegar essa bomba toda que vai estourar, e está vendo que ia estourar na mão dele, e está com o respaldo. Achar também que o Congresso é a salvação, como vários, inclusive do campo progressista, estão avaliando, dizendo, não, mas o Congresso melhorou a medida de R$200 para 600. Vamos lembrar aqui que não foi o Congresso, teve uma pressão enorme dos movimentos populares organizados, do movimento sindical, então não foi de graça, assim mesmo foi muito aquém do que era necessário. O Congresso é esse aí que na calada da noite vota contra a classe trabalhadora, vota contra os pobres, entendeu? É inadmissível que as medidas demorem tanto para ser tomada quando diz respeito à sobrevivência da população. No dia, a medida que favorecia os bancos, ela foi tomada no dia 23 de março, foi liberado o dinheiro. E o que nós temos hoje é que houve uma restrição do crédito e um aumento dos juros, porque os bancos disseram que aumentou o risco. E a temeridade dessa PEC 10 que passou
também de uma forma absolutamente inadequada, um tapetão na Câmara e no Senado agora, coloca aí exatamente mais uma proteção a quem já é protegido, que é o sistema financeiro, que ali está colocado sobre a possibilidade de comprar títulos no mercado secundário. O que nós estamos falando? De proteger quem já é protegido. Então, eu não tenho a ilusão de que seja possível fazer um pacto com essa burguesia para a gente atravessar a crise. A gente faz o pacto, atravessa a crise para salvá-los, mas os trabalhadores não estarão salvos, né? Então, se a classe trabalhadora não se organizar, os pobres não se organizarem de forma a ter um projeto autônomo, esperar que a gente mantenha essas medidas que estão sendo propostas de renda básica, de taxação, de uma reforma tributária que de fato seja mais justa, ou que contemple todas aquelas questões que o professor Ladislau falou, de manter o planeta, na verdade, a burguesia não está preocupada com isso. Eles se salvarão, vai ter o planeta para um pequeno grupo, é isso que eles estão pensando. Então, não dá para a gente se iludir. Esse governo, ele foi colocado e foi sustentado e continua sendo sustentado pela burguesia brasileira, pelo capital, pelos financistas, enfim, tem interesses ali que estão colocados e por isso mantém. Eu não acho que seja uma coisa tresloucada, eu acho que tem uma estratégia de jogar no caos. Eu acho que é isso que o presidente, que o Bolsonaro faz. Ele acredita no caos para que o grupo, pelo menos para salvar o grupo que ele defende. Pouco ele está se importando com a vida das pessoas. Acho que isso tem que estar muito claro e fica evidente na postura dele, nas falas. Então, quando a gente olha as medidas na prática, não estou falando do discurso só, porque é uma falsa divergência essa que é da direita. Na prática, o que nós vemos é que o capital financeiro domina o orçamento nacional, o orçamento público. Qualquer alternativa para reduzir o sofrimento das pessoas, das classes, dos mais vulneráveis, necessariamente passaria por reorientar todos os gastos públicos e taxar os bilionários aqui no Brasil. E o que nós vemos é que todas as medidas que estão sendo tomadas, elas vão na direção contrária. Inclusive, o ministro Guedes diz que a questão da aprovação do orçamento, da PEC 10, o chamado orçamento de guerra, que depois também vai ter que ter essa discussão sobre o dinheiro para os estados, que queria passar o plano Mansueto, que é o aprofundamento, na verdade, das políticas neoliberais que estão dando errado. E a gente está vendo que está dando errado, mas o fato de dar errado não garante que a gente consiga dar esse salto qualitativo do qual o professor Ladislau colocou. Não garante nada. Se a gente não conseguir se organizar de uma forma independente para manter isso, dificilmente nós faremos um contrato com a burguesia e nós continuaremos sendo a classe mais explorada, e explorada de uma forma que, no caso do Brasil, para a gente ficar aqui no campo nacional, há um padrão absolutamente insano. Se nós olharmos a questão da ampliação do ritmo de trabalho, a questão do empobrecimento da classe trabalhadora, e aí não estou falando só dos informais, eu estou falando também dos trabalhadores formais. Então, a intensidade com que essa classe trabalhadora, nós, né, classe trabalhadora, a gente vem sendo explorado e expropriado no Brasil, é algo que muitas vezes a gente para e pergunta, como é que nós não tivemos ainda uma série de insurreições, entendeu? Então,
é algo que, para a gente pensar que jogar no campo dessa falsa divergência no campo da direita, dificilmente, eu acho que é impossível a gente, de fato, fazer a transformação aí do qual o professor Dalbor tão bem colocou. Para finalizar aqui, eu queria, e não ficar essa coisa tão pessimista, né, dizer que a gente tem experiências, o chamamento do Papa e a mobilização brasileira mostrou que nós temos uma série de experiências muito, muito interessantes que estão dando muito certo no campo de economias alternativas. Então, é possível construir uma outra realidade, eu também acredito nisso, e acho que esse chamamento do Papa possibilitou uma troca de experiências e uma mobilização nacional muito interessante, e ela tinha todo um caminho já traçado, nós fomos pegos aí pela pandemia, mas é possível transformar essa tragédia que está acontecendo numa mobilização que, de fato, seja transformadora. Obrigada, Patrícia. E aí, só para incluir, você estava falando dessa questão dos trabalhadores, da exploração dos trabalhadores, a gente vê aí também na pandemia, e o medo que isso também vá para pós a pandemia, essa exploração do teletrabalho agora, né, essa questão que não é regulamentado, então as pessoas trabalhando 24 horas em sistemas muito difusos ali, sem estrutura nenhuma, e também é um medo que a gente tem aí, nós, enquanto trabalhadores, que essas coisas também sejam uma herança da pandemia, né? Então, a gente já também avisar aqui que a gente já está recebendo as perguntas, a gente está organizando certinho, então o próximo bloco vai ser de rodada de perguntas de espectadores. E aí, por favor, professor. Olha, deixa eu só complementar o que dizia a Patrícia, né? Está se ouvindo bem? Assim, nós temos 210 milhões de habitantes, cerca de 140 em idade de trabalho, 140 milhões, na força de trabalho, 105 milhões. Ou seja, ali tem uma subutilização dos desalentados que poderiam estar sendo incluídos, né? As cifras, eu peguei mais recentes, assim, enfim, somando os desempregados e o setor informal, dá um pouco mais de 50 milhões de pessoas. Estão falando da metade da força de trabalho, gente, certo? Ou seja, as pessoas têm que lembrar que no Brasil, muito antes dos dramas tecnológicos que temos pela frente, do desemprego tecnológico, nós temos no Brasil apenas 33 milhões de pessoas empregadas no setor, assim, com carteira assinada, essa coisa, enfim. São 33 milhões, é 31% da força de trabalho. Né? Quer dizer, grande parte da massa da população se vira. Né? Então, assegurar uma renda básica para essa população é uma coisa que, ao mesmo tempo, você enfrenta a crise, você melhora o isolamento das pessoas, você reduz o sofrimento das pessoas, né? E você não vai gerar dramas, porque pensa o seguinte, as empresas estão trabalhando, estou falando antes da crise, agora, tá? As empresas estão trabalhando a menos de 70% da sua capacidade. Vai na 25 de março, os estoques estão abarrotados, né? Então, na realidade, o que eu estou trazendo é o seguinte, a redinamização ou redução da catástrofe se dá não pondo dinheiro para os bancos, que vão gerar mais bônus e dividendos, mas colocando dinheiro para as pessoas, tipo uma renda básica, e transferindo recursos para os serviços de saúde e transferindo recursos diretamente para os municípios. Porque, em termos de gestão econômica desse processo,
no nível do município, é que você sabe qual é o bairro ameaçado, onde estão as pessoas, as situações mais graves, qual é a sobrecarga dos leitos hospitalares, que município vizinho pode ajudar, enfim, é pela base que você organiza o sistema. E aí é SUS, óbvio, né? Então, na realidade, em vez de passar, eu estou com esse mal-estar que sinto o seguinte: eles estão utilizando o coronavírus e a tragédia para se entupir de dinheiro mais ainda, a propósito de enfrentar o coisa. Isso aqui é absolutamente escandaloso, né? De uma indecência humana. E aí, gente, não tem esquerda, direita, sabe? Coisa do gênero. Né? Aliás, esse negócio de ter a esquerda para a direita é muito cômodo, né? Por isso, não, tem direita, tem esquerda, são posições. Para que posições? Estão metendo a mão no dinheiro público, estão metendo a mão no seu bolso, você que está endividado, enfim, com os juros que cobram por aí. Isso aqui é uma indecência, uma questão de ética elementar, né? Além de bom senso econômico. O dinheiro, pela base, ele estimula, porque as pessoas vão usar naquilo que elas mais precisam, e se eles precisam mais de alimento, quem vai ser dinamizado é o pequeno agricultor que produz o grosso dos nossos alimentos no Brasil, e isso é bom porque ele pode trabalhar no campo, pode continuar, certo? Então, você pondo o dinheiro por baixo, ele tem uma racionalidade. E se ele precisar do serviço do banco, ele vai lá depositar no banco, se quiser. Certo? Mas você agiliza pela população, pela demanda, você agiliza a pequena e média empresa, reduz o impacto sobre o desemprego e a coisa minimamente se sustenta. Né? Do jeito que eles estão fazendo, é simplesmente uma coisa vergonhosa. Concluiu, professor? Então, a gente vai entrar agora numa rodada, a primeira rodada de 3 perguntas dos telespectadores, e aí a primeira pergunta, ela é do canal do Comitê Lula Livre, que está acompanhando a gente, e aí vocês já falaram um pouco sobre isso, mas se vocês puderem também retomar ou falar da importância da taxação de grandes fortunas, e aí lembrar também que está rolando uma campanha, né, que é taxar fortunas para salvar vidas. A gente vai colocar o link do abaixo-assinado que está rolando nos comentários do canal, então quem puder assinar o abaixo-assinado e divulgar o abaixo-assinado é muito importante. A segunda pergunta é do Flávio Castro, e ele pergunta como funciona a compra de papéis podres dos bancos. E a terceira pergunta do Alexandre Salazar, e ele fala, olá, como funciona a impressão de dinheiro proposta pelo Lula? O que é isso, no pé da letra, como que isso impactaria na economia, essa impressão de dinheiros que o Lula está propondo? Aí agora, acho que para inverter um pouco, vamos começar com o professor. É comigo? Taxar as fortunas para... Isso está por toda parte, gente. Você sabe o que é? Eu vou lembrar para as pessoas o que é 1 bilhão. Tem gente que só tem 1 bilhãozinho, coitados. Né? Enfim, a família Marinho tem 33 bilhões, bi. Né? Agora, imagina o coitado que só tem 1 bilhãozinho. Se eu tenho 1 bilhão de dólares, ou 1 bilhão de reais, eu aplico esse bilhão em papéis, não estou investindo, porque dá trabalho produzir coisas. Eu compro papéis, simplesmente, estou no computador apenas. Certo? Eu estou aplicando esse dinheiro para render 5% ao ano. Muito moderado, muito seguro. Eu estou ganhando quanto por dia? Estou ganhando 137 mil reais por dia. Estou entendendo? No dia seguinte, eu estou ganhando sobre 1 bilhão mais 137 mil. É o que a gente chama de bola de neve financeira. Quanto mais você engorda, mais você acelera. Isso que está gerando essa dramática desigualdade. Né? Então, tem que se intervir, taxar fortunas. Na realidade, se você começa a taxar, como propõe o Piketty, uma pequena taxa em cima, enfim, coisa de 1%, 2%, coisa assim, mas está começando a comer o capital dele, por que não esse cara vai começar a pensar, deixa eu fazer alguma coisa com isso, né? Certo? Quer dizer, você taxar o capital improdutivo, o Roosevelt, em 1934, né, quando estava aquela crise tremenda, né, o que ele fez? Ele pôs uma taxa sobre capital financeiro improdutivo de 90%, essa é a alíquota, certo?
Aí o pessoal começou a correr para fazer coisa com o seu capital, para ele virar útil, né? Então, essa é uma dimensão. E deixa eu só mencionar o seguinte, que desse negócio de bancos, de algumas empresas dizer que vão levantar 1 bilhão para enfrentar a crise, isso é uma piada, né? Certo? É uma piada. Só o Joseph Safra, do Banco Safra, a fortuna dele, pessoal, né, em 12 meses, aumentou em 19,5 bilhões, em 12 meses. Certo? E esse sistema vai dar 1 bilhãozinho, nós estamos ali, aí enche a televisão de propaganda sobre esse negócio. Isso é vergonhoso, sabe? É um desrespeito assim, as pessoas, né, de maneira geral. O negócio da compra dos títulos podres, eu te recomendo, você que fez a pergunta, peguem, é muito importante entender, peguem no YouTube, peguem Eduardo Moreira, pega algum dos últimos vídeos, ele detalha, porque ele trabalhou com isso, né? Ele conhece a fundo. Mas, basicamente, se trata do seguinte, o banco, por exemplo, tem um conjunto de dívidas, ou seja, ele emprestou dinheiro, mas é dívida que ele sabe que já ninguém vai pagar ela, enfim, está perdido, se chamam de títulos podres, coisa que não vai voltar para eles, certo? Mas eles têm um valor nominal, esses títulos. O que vai fazer o Banco Central? Com essa PEC, ele está autorizado a comprar no mercado diretamente pelo valor nominal, entende? Bom, isso é uma forma de você transferir dinheiro simplesmente para os bancos, através da compra dos títulos públicos, né? Para o detalhe, eu tenho um vídeo de 7 minutos do Eduardo Moreira que explicita como se dá o mecanismo. É a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos em 2008, quando eles simplesmente... É uma forma de você não dizer, nós vamos dar um presente para os bancos, né? Você diz, não, nós vamos fazer, está aí formulado, não. É uma coisa. Agora, a impressão de dinheiro, você não imprime mais dinheiro, você emite, são sinais magnéticos. No mundo, hoje, faz parte da zona financeira mundial que se criou o fato que antigamente, o dinheiro era uma nota, né, ou uma moeda que o banco imprimia, era a casa da moeda, era monopólio do Estado, né, imprimir dinheiro. Hoje não, qualquer banco emite dívida sobre um dinheiro que ele não tem, porque o cara, está pagando juros sobre aquilo, mas vai retirando devagarinho. Então, os bancos emprestam isso 3, 4, 10, 12 vezes, né? O Lehman Brothers, quando fechou, tinha emprestado 46 vezes o que tinha em caixa, né? Ou seja, custo zero e cobrando juros. Agora, emitir dinheiro, isso é muito feito nos Estados Unidos, porque como o dólar é utilizado como moeda reserva por muitos países, eles há décadas que vêm emitindo moeda, e, na realidade, é o que, do tempo do De Gaulle ainda, De Gaulle dizia, os americanos estão nos pagando que a gente se venda a eles. Enfim, ele invertia esse processo, né? Você emitir, ou seja, na prática, por exemplo, se você abre, a partir dos bancos oficiais, ou da Caixa Econômica, se você abre mais créditos, e isso ser coberto pelo Tesouro, são apenas sinais magnéticos. O problema é o seguinte, se esse dinheiro, para onde vai o dinheiro? Se esse dinheiro, você emite esses direitos e se transforma em pequeno dinheiro, mas suficiente para milhões de famílias que estão em dificuldade. Volto a dizer, isso se transforma em compra de coisas úteis. Esse pessoal não está comprando canetas Montblanc e essas coisas, certo? Compra coisas úteis que tem no mercado, que é fácil. Então, você tanto melhora a situação das famílias, como melhora a situação das empresas e o emprego, e você não está gerando inflação, porque a máquina de produção está subutilizada, né? Obrigada, professor. A gente estava ali organizando a segunda rodada, então, avisando que a gente já encerrou as inscrições, pegamos as últimas perguntas, então, os telespectadores que enviaram perguntas, o próximo bloco vai ser as próximas perguntas. Patrícia, por favor.
Na verdade, acho que o professor já colocou bem, eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Dizer que essas propostas todas, se emite dívida, se emite dinheiro, o importante, eu acho, que a gente salientar que o Estado, ele tem os meios de pagamento. Não importa aqui se ele vai emitir moeda, se ele vai emitir título, não é isso que importa. O importante é saber que o Estado tem condições, tem os meios de pagamento necessário para fazer acontecer. O que é o importante? É fazer o gasto social, é que o dinheiro chegue às pessoas. Não há essa desculpa de que acabou o dinheiro. Sabe essa fala do ministro Guedes? Acabou o dinheiro do Estado. Isso não é possível, né? Isso não cabe dentro da lógica. Então, na verdade, é uma falsa discussão. Você joga para questões técnicas, para o público, uma discussão que ela não cabe, porque existem... aí você pode ter a discussão técnica, mas o importante é saber que o Estado tem condições, porque ele detém os meios de pagamento. Então, é isso que é importante saber, não caiam nessa discussão de que que acabou o dinheiro do Estado. Não, isso não existe, certo? Acho que é um primeiro elemento que eu queria chamar a atenção, porque senão fica muito difícil, como leigo, ficar fazendo essa discussão, e ela é descabida. A questão da compra de papéis podres, que o professor já colocou, o que eu só queria salientar, que na PEC, na justificativa de quem está apoiando a PEC 10, que é nela que tá essa questão, a justificativa é que é para colocar dinheiro nas empresas. Então, eu só queria chamar a atenção que o que está lá é a compra no mercado secundário. Esse dinheiro não vai para as empresas. Esse dinheiro, essa dívida, esses papéis, eles já estão com investidores. Sejam eles, na sua grande maioria, bancos, mais fundos de pensão, eles estão nos investidores, certo? Então, esse recurso não está indo para a empresa. Na PEC, ainda diz que é preferencialmente para beneficiar pequenas e médias empresas. E coloca ali que os papéis têm que ter um rating, que é uma nota. Então, para também ficar claro que as pequenas e médias empresas não emitem esse tipo de papel, certo? E não conseguem nem contratar uma nota dessa. Então, também é uma falsa discussão essa de que esse dinheiro vai dar liquidez para as empresas. Não é disso que se trata. Nós estamos falando aí, sim, de dinheiro, de liquidez para os bancos. Então, na sua maioria, para os bancos. Pode dizer, tem diferença entre pequenos, médios e grandes bancos, enfim, mas, e que isso pode acabar chegando nas empresas, ou então as pessoas que têm depósito lá vão perder, que é muito isso que está na mídia. Nós precisamos garantir o sistema financeiro na sua integralidade, porque senão as pessoas que têm conta nesses bancos, que podem quebrar, vão perder. Eu acho que é um assunto que merece ser discutido com mais profundidade, não pode ser passado do jeito que está passando, a toque de caixa, sem as pessoas saberem o que estão votando. Eu acho que os senadores, os deputados não sabem o que estão votando, a bomba que é esse negócio. Então, precisa ser melhor discutido. Não tem uma contrapartida. Ninguém está dizendo ali que a carteira do banco, que o Banco Central comprar, ele não pode distribuir dividendos, ele não pode, para os seus acionistas, ele não tem nada ali. Ou seja, esse dinheiro vai para o banco e ele vai distribuir os lucros. O professor Ladislau bem lembrou ali, eu acho que é legal a gente reforçar, o Banco Itaú, que virou também aí a coqueluche na mídia tradicional, tá doando para a sua fundação 1 bilhão.
O que é 1 bilhão frente ao lucro de 23 bilhões em 2019? E não está doando para as políticas públicas, ele está doando para a sua fundação. E de forma privada vai dizer para quem vai esse dinheiro. Então, é mais do que... E aí eu só faço gancho com as grandes fortunas, porque se a gente pegar acho que o último dado que eu vi foi da Forbes final de 2019, não me lembro exatamente, acho que 200, né, professor, bilionários brasileiros. Isso! Exatamente, os 200 bilionários. 206. Bom, mais da metade, acho que 75%, 80% é vinculado ao sistema financeiro, certo, professor? Então, o que nós estamos dizendo? Nós vamos salvar esses bilionários que vão caridosamente doar um percentual pequenininho para melhorar a sua imagem frente à população, para fazer o combate ao Covid-19. Uma vergonha, né? E eles, sendo que nós devíamos exatamente estar discutindo não só a taxação de grandes fortunas, mas a taxação de lucros, que a gente não tem. Nós devíamos estar discutindo a taxação a taxa sobre heranças, que nós não temos. Tudo isso é o que deveria estar na mesa, e espero que, de alguma forma, a gente consiga colocar na mesa e fazer uma discussão séria sobre isso nesse período. Obrigada, Patrícia. Então, agora a gente vai aí para a última rodada de perguntas dos espectadores. Várias pessoas mandaram saudações, a gente não vai conseguir ler aqui, mas o Silvio Martins, ele pergunta: no futuro pós-pandemia, até onde a capacidade das indústrias nacionais poderiam representar uma melhor recuperação da força de trabalho e, consequentemente, da economia? O Guilherme Costa Lopes pergunta: com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que busca a destruição dos menos favorecidos, 99% da população brasileira, menos favorecidos, a maioria da população brasileira, quais impactos da pandemia os neoliberais usarão como desculpa para aprofundar ainda mais suas reformas, né? O Bruno Vinícius: professor, fale sobre os estudos de Wolfgang Strick, não sei se eu li corretamente, onde ele aborda uma sistematização sobre o deslocamento radical da política, Estado do cidadão, Estado do mercado, apresentado no seu último livro. E aí o René, que é presidente da CTB aqui de São Paulo, também está acompanhando a transmissão, e ele fala: os Estados Unidos estão inundando a economia americana com dólar. Não estamos caminhando para um período de estagflação? Aí eu acho que vamos começar com o professor de novo, aqui começamos 2 vezes com a Patrícia, começamos 2 vezes com o professor. Por favor. Larissa, desculpe, eu não entendi a segunda pergunta, se você puder repetir. Claro. A segunda pergunta é do Guilherme Costa: se com a reforma trabalhista e previdenciária, que busca a distribuição dos menos favorecidos, quais os impactos da pandemia e como os neoliberais vão usar a pandemia para aprofundar ainda mais suas reformas? Deixa eu fazer um comentário primeiro, que essas coisas de linguagem, que é tão importante, né? Eu tinha falado do sistema de evasão fiscal, que é organizado pelos grandes bancos. Eles não têm departamento de evasão fiscal, chama de departamento de otimização fiscal, né? É uma coisa linda, né? E uma coisa que eu reparei, Patrícia, você estava falando o seu problema temos que retomar o gasto social. É assim que a gente fala, porque todo mundo está falando assim, né? Mas você vê que você pega o Financial Times, o conselho editorial dele, né? Ele diz: a gente deve passar a ver os serviços públicos como investimento, né? E não como gastos, né? Então, é muito interessante, porque você diz que o dinheiro está sendo passado para investidores, na realidade está sendo passado para especuladores financeiros, né?
E o que é investimento e que é o dinheiro que vai para o social, a gente chama de gasto. Eles trabalham muito essa confusão, né? Eu vou na minha agência, na minha agência aqui na Caixa Econômica, né? A moça pergunta, professor, o que é que eu quero investir, né? Digo, amor, isso aqui não é investimento, eu posso comprar papéis e até ganhar dinheiro com esses papéis, não tem um par de sapato a mais no país, certo? Isso aqui não é investimento, são ganhos, é rentismo, certo? Isso que generalizou, né? Eu passei a usar, inclusive, o conceito de renta, que não existe em português, mas existe em francês, rente, existe em inglês, rent, né? Existe em alemão, renta. Quer dizer, hoje é a principal forma de extração do excedente social, a renta tem que ser introduzida efetivamente nas nossas discussões, né? E indo às perguntas, quanto ao futuro da indústria, tudo isso aí está se transformando. Eu tenho se vocês pegam no meu blog, tá? Vocês têm lá um texto que chama, em livros, é um ensaio de 80 páginas, não mata ninguém, tá? Tem português direitinho, tal, enfim, eu escrevo de maneira fácil, além do capitalismo, porque as coisas estão se deslocando em profundidade. Para mim, não é indústria 4.0, é muito mais profundo como transformação da sociedade. E, em grande parte, a gente tem que pensar o seguinte, Silvio, é que a gente tem muita insegurança de prever o que vai estar acontecendo. Porque a gente tem, por enquanto, o coronavírus tem penetrado uma classe média e classe alta, porque são eles, inclusive, que trouxeram da Europa essa coisa. Quando isso chega em comunidades que não têm como se isolar, que não têm acesso à água e coisa do gênero, então a gente não sabe dimensionar o que tem pela frente, né? A única coisa que sim se sente, porque já temos algumas pesquisas internacionais, é uma mudança de perfil de produção e de consumo, porque as pessoas estão passando a usar menos para comprar coisas idiotas, estão começando a comprar coisas necessárias. Isso pode ser bom, porque reverte a coisa para a gente produzir realmente as coisas que a gente precisa, né? Dessa reforma trabalhista, o que vai resultar, eu acho que a Patrícia puxou bem, né? O teto de gastos, reforma trabalhista, desestruturação dos sindicatos, a redução das aposentadorias. Todo esse processo é um ataque geral, gente. Eles estão metendo a mão no dinheiro, né? E outra coisa simpática do vocabulário, né? É quando os bancos metem a mão no dinheiro da gente, eles não estão tirando dinheiro. Isso aqui, eles têm acesso à liquidez. O dinheiro passa a se chamar liquidez, né? É simpático, né? Quando você rouba uma carteira, você é um ladrão, certo? Agora, nos bancos, a coisa é outro nível, naturalmente, né? A pergunta do Bruno, se eu entendi a Larissa, você está, pelo menos pela ideia, eu identifiquei que seria do Wolfgang Streeck, né? É esse, né? Porque a ideia é dele, né? Do Estado Cidadão. Eu acho muito profundo, tá? O Wolfgang Streeck, o Piketty, o Joseph Stiglitz, o Paul Krugman, o Daniel Rodrik, enfim, tem uma massa de gente pelo planeta todo que estão dizendo basta. Temos que reorganizar esse negócio, tá? Isso tem força, tá? A gente fica com medo de ter um otimismo babaca assim, né? Pensar que de repente, né? E a gente sabe, né? Como a Patrícia explicou bem, o tipo de classe dirigente que nós temos, né? Mas na realidade as coisas não vão mudar só no Brasil, né? Há uma mudança de discussão no mundo. Isso, antes de se sentir o impacto do coronavírus, é só pegar as reuniões que tivemos em Davos, né? Eu peguei e pus no meu blog 40 minutos de discussão entre o ministro de Finanças da França, o chefe da OCDE, enfim, um grupo, 40 minutos ali, é impressionante, né? Quer dizer, eles mencionando essa zona financeira, que a gente faz, né? A preocupação é mundial. Eu estou na convicção que esse coronavírus, de um lado, é destrutivo, do outro lado, está obrigando a gente a pensar o que a gente está fazendo nesse planeta, porque a gente está destruindo ele, né? Agora, o
o dólar com os Estados Unidos estão navegando isso, que eles conseguiram impor no fim da Segunda Guerra Mundial o dólar como valor referência, em vez do Keynes, que propunha uma cesta, enfim, uma coisa multilateral. Isso se complica, porque os Estados Unidos estão perdendo espaço econômico muito rapidamente em detrimento e em proveito da China, né? A China está fazendo uma aliança com a Rússia muito forte, isso está gerando um novo polo, e isso são mudanças. Eu não acho que nós vamos continuar com esse negócio de um país, certo? Poder emitir moeda como quer, comprar coisas, comprar petróleo, comprar metais, enfim, fazer gastos militares, destruir países, fazer guerras, tudo emitindo dólar, gente. Isso aqui é uma coisa absolutamente que está... O grosso da população não entende as coisas, mas nos países e qualquer pessoa que entende um pouco de finança no mundo está começando a chegar até aqui, né? Vamos parar com essa palhaçada. Eles dizem também como o nosso modelo funciona, às custas dos outros, né? É isso aí, Larissa. Obrigada, professor. Agora, por favor, Patrícia, para finalizar essa rodada. Na verdade, eu só também vou colocar algumas coisas aqui. O professor já contemplou todas as questões de forma brilhante, como ele sempre faz, né? Eu sempre aprendo muito também quando a gente, quando tem a oportunidade ou de assistir ou de compartilhar a mesa, então é sempre um prazer. Eu só queria, talvez, colocar com relação à segunda questão o que esperar pós-pandemia, como que pode ser usado toda essa flexibilização que nós estamos vivendo. Acho que a Larissa também colocou isso, sobre essa preocupação, sobre esse novo modo de trabalho. O que está muito claro, isso já vinha, as relações de trabalho, as formas de contratação, os meios de trabalho, eles estão e já estavam em transformação. Com a pandemia, isso se acelerou, porque, na verdade, nós tivemos que criar formas de trabalho, home office, que sem estar preparado para isso, mesmo na questão das escolas, as aulas EAD, tudo isso certamente vai transformar as relações de trabalho. Agora, a questão de essa transformação, ela ser para o bem dos trabalhadores ou para a maior exploração dos trabalhadores, vai depender da nossa capacidade como trabalhadores de se organizar. É preciso, acho que, olhar e cada um pensar e discutir muito profundamente a importância que tem a organização sindical, se organizar de forma coletiva e não negociar nada individualmente. A negociação individual necessariamente significa perda para o trabalhador. Nunca é ganho para o trabalhador, porque a relação é muito desigual. Então, a gente pode ter a oportunidade de fato, disputar essa possível ganho de produtividade que a gente vem a ter, mesmo com as novas tecnologias que a gente já vinha discutindo. A tecnologia, ela não é boa ou ruim, e sim o uso que você faz dela e como você beneficia a maior parte das pessoas. Então, o ganho para a classe trabalhadora depende da classe trabalhadora. Então, depende da gente como classe, primeiro, se reconhecer como classe, porque a gente tinha também estava tendo aí crise existencial, vamos dizer, né? Microempreendedor é empresário ou é trabalhador? Né? Essa coisa do Brasil empreendedor, essa confusão de identidade. Então, primeiro, a gente precisa se reconhecer como classe trabalhadora. Quem vive do trabalho é classe trabalhadora. Não importa qual é a forma de contrato que você tem. O informal, ele é trabalhador, né? O desempregado é trabalhador. Então, quem depende do trabalho para viver, diferentemente daqueles 206 bilionários, né, que não vivem do trabalho,
é classe trabalhadora. Então, a gente precisa se identificar como classe e, como classe, se organizar. Senão, nós seremos, o trator passará em cima, é assim que acontece, porque a correlação de forças, ela não é favorável para a classe trabalhadora e nunca foi. Então, tudo o que foi, os benefícios, né, mesmo todos esses direitos que estão sendo perdidos agora, eles não foram dados, eles foram conquistados com muita luta. Então, o que eu imagino, o que eu vejo é que nós podemos, sim, sair fortalecidos como classe e transformar essa flexibilização toda, essas mudanças nas relações de trabalho, de forma a ser ganho, a ser um ganho para a classe trabalhadora. E acho que para uma última questãozinha dessas, do que foi colocado como questão que eu queria pontuar, da primeira pergunta sobre o futuro da indústria. A indústria, na verdade, ela já estava na berlinda antes da pandemia, certo, professor? A gente já, essa discussão, ela já era premente antes da pandemia. O impacto, ele é diferenciado a depender do setor, a depender da região. Não vamos esquecer que nós temos um país continental, então o impacto é muito diferenciado, e acho que essa discussão, na verdade, essa crise, né, que converge para outra crise que a gente já vinha vivendo, ela pode nos dar a oportunidade de discutir, de fato, uma indústria voltada para o bem da população, e não aquela indústria que a gente tinha que não, que na sua grande maioria não tinha esse objetivo, vamos dizer assim, é a oportunidade de repensar a indústria no país de forma a contemplar as necessidades nacionais. Muito obrigada, Patrícia. E aí a gente, ao decorrer do debate, foram pontuados várias saídas aí, passando até pela identidade de classe, a retomada da identidade de classe agora, que a Patrícia trouxe, que também pode ser uma boa herança dessa pandemia, assim como que não há acordos com a burguesia, as outras formas de economia, né, e aí eu acho que vale a pena, depois a gente coloca lá nos links da transmissão, os links da economia de Francisco, e links que vocês quiserem enviar para a gente coloca na descrição do vídeo, porque daí quem quiser saber mais o trabalho de vocês, a gente coloca lá, porque como o vídeo continua, quem conseguiu ver agora consegue ver depois, aí quem vê pode clicar lá no link e pegar para ver um pouco dessas propostas que foram faladas. Então, para a gente já encerrando aqui, quem está chegando ao nosso teto, eu queria agradecer muito por terem participado. Vai ter uma rodada de considerações finais ainda. Aí já passa. Agradecer muito a vocês. E aí eu ia falar isso, para vocês também darem as suas considerações finais aí no debate. Por favor, professor. Olha, basicamente é o seguinte, quer dizer, a gente discute, é legal, tá? Agora, isso enraizar, é bom vocês pegarem umas leituras, tá? Lembra que esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, ele é escrito para não economista, tá? Qualquer cristão entende, né? Mesmo não sendo bem cristão, também entende. Mas não precisa ser economista. Vocês vão entender como funciona esse negócio. Esse livro está feito... Cada capítulo tem um vídeo de 10 minutos. Você entra no meu blog, vocês escreve Ladislau na internet, vocês estão lá. Ou põe dobor.org, vocês estão lá. Então, esses vídeos ajudam. E tem mais, cada um de vocês pode organizar um ciclo de amigos online para vocês irem fazendo esse curso. Está muita gente fazendo isso. São 15 vezes 10 minutos, vocês passam a entender, vocês debatem entre vocês essas ideias, tá? Tem um negócio muito legal que, para vocês pegarem, por exemplo, o que foi mencionado aqui, o Wolfgang Streeck, vocês entram no meu Dicas de Leitura, tem ali a resenha do livro dele. A Economia do Papa, vocês têm ali o que a gente montou, que chama Além do Coronavírus, né? Então,
Tem a economia desgovernada. Tem um artigo muito legal para vocês lerem que chama A Burrice no Poder. Eu não vou dizer de quem se trata, mas vocês são espertos, vocês vão ter uma intuição nesse sentido. Mas, na realidade, eu queria sugerir isso, tá? Você sabe que meu blog está tudo online, gratuito, a gente não faz dinheiro em cima, nós somos uma rede de professores que estão construindo um processo interativo e colaborativo de conhecimento, né? Com o Diese, com tantas instituições, com outras palavras, com Carta Maior, com o IHU do Rio Grande do Sul, quer dizer, está no país um imenso esforço de explicitação do que está acontecendo, de organizar essa compreensão. Então, esse negócio, antigamente, me chamavam para uma palestra, o pessoal tem que fazer um projeto, tem que arrumar dinheiro para pagar a passagem, tem que reservar o hotel, tem que conseguir o auditório, enfim. Hoje vamos fazer uma live, né? Certo? Essa é a coisa. Mas nós temos que aproveitar e muito isso, né? Nós podemos aproveitar e fazer uma construção do conhecimento, generalizar essa compreensão. Eu acho muito importante essas coisas, essa iniciativa que vocês tomaram aí, Larissa, no Barão de Itararé, de fazer esse negócio, né? Obrigado para todo mundo, né? Eu te agradeço, professor. Por favor, Patrícia, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito o convite, a oportunidade, dizer da pertinência dessa iniciativa da Barão de Itararé. Quero reforçar aqui que a questão da comunicação, que é um tema que vocês trazem muito aqui, a democratização da comunicação, ela é fundamental. Eu acho que nós perdemos muito da disputa, do discurso, da fala, inclusive da terminologia, porque nós perdemos o embate da comunicação, nós perdemos os meios, enfim, não fomos suficientemente ousados para fazer uma mudança drástica desse domínio hegemônico da comunicação no país. Então, quero aqui parabenizar muito o Barão de Itararé por essa coragem, né, e de fazer essa discussão que vocês sempre trazem aqui. Agradecer aí a oportunidade de compartilhar a conversa com o professor Ladislau, dizer que nós no Diese também estamos fazendo acompanhamento e vários estudos a respeito aí dos impactos e das medidas, dos impactos da Covid e as medidas propostas e adotadas, assim como construção de propostas do movimento sindical. É só entrar lá na página do Diese, tem lá uma parte que junta todo esse material que a gente vem produzindo intensamente. Então, também quem quiser se aprofundar está convidado aí a visitar a página do Diese, vai ter ali muita informação. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Só falar que os dois links da página do Diese e do blog do professor já estão no nosso, já mandei lá, já deve estar sendo colocado nesse momento na descrição, então para quem vê, já consegue pegar tanto o blog quanto a página do Diese. E aí, avisar que esse debate, ele vai ser semanal, né, então sempre às quintas-feiras a gente vai trazer um debate aqui no canal do Barão. A gente não fechou ainda o tema da semana que vem, até por esse motivo que tudo muda muito rapidamente, né, a gente fecha na economia e cai no início da saúde, então a gente não fechou ainda o debate, mas acompanhe o Barão também nas redes sociais, que a gente vai estar divulgando com antecedência, o CAD com os convidados, o mediador e como vai ser na semana que vem, mas serão sempre às quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde. Aí agradecer também a todo mundo, e aí, em especial a equipe do Barão, em nome do Felipe Bianchi, que ajudou a gente aqui na operação técnica aqui, não apareceu, mas ficou todo momento monitorando, então obrigada, Felipe, em nome de toda a equipe do Barão. E até semana que vem. Muito obrigada por terem participado desse debate, e a gente espera que vocês participem novamente futuramente.